Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. Me pediram, eu mandei, ei, yau, no boladão. O maior preparatório do Brasil pra vestibular, Acelere no Enem. Está aqui pra te ajudar, aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. O maior preparatório do Brasil pra vestibular, Acelere no Enem. Está aqui pra te ajudar, aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. O maior preparatório é o Acelere no Enem. Acelere no Enem, aqui a preparação é completa. E o melhor de tudo, 100% gratuito. Com Acelere é assim, se inscreveu, aproveitou, passou. Me pediram, eu mandei, ei, yau, no boladão. O maior preparatório do Brasil pra vestibular, Acelere no Enem. Está aqui pra te ajudar, aulas presenciais e online e exercícios práticos. Tem plataformas, tem diversão, tem musicais e simulados. Tem conteúdos, tem festival com muito aprendizado. Tem monitoria pra te deixar preparado. É o maior curso gratuito que existe nesse mercado. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Vem se preparar, com a gente você também. O maior do Brasil é o Acelere no Enem. Inscreva-se na plataforma pra você se dar bem. O maior do Brasil. Olá, acelerados. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Desculpem pelo atraso, tá, gente? Trânsito de Recife caótico, né? Me trollando, como sempre. Mas é isso. Hoje nós vamos ver pré-modernismo, né? Estamos de volta aí com a nossa monitoria de linguagens, né? Faz um tempo aí que a gente não se vê, né? Depois das semanas especiais do mês de julho, né? Que a gente teve uma semana toda só de monitoria de linguagem. Depois vocês tiveram as outras disciplinas, não foi? Quem estiver entrando aí, obrigada por ter esperado, tá, gente? Qualquer coisa a gente dá uma passada do tempo, tá? Para poder complementar aí vocês, tá? Desculpem mesmo pelo atraso. Hoje a gente vai ver pré-modernismo, tá? Que foi uma das últimas aulas que vocês viram com Bruna, tá bom? A gente trouxe para vocês 6 questões. Isso, 6 questões. Trouxe para vocês 6 questões. Isso, boa tarde, boa tarde. Trouxe para vocês 6 questões. A gente vai falar um pouquinho desse movimento porque é importante a gente saber um pouquinho do pré-modernismo, para a gente entender o modernismo também, porque a gente vai ter monitorias de modernismo, a gente vai ter cada uma numa fase, porque foi um movimento mais extenso no Brasil, então a gente vai ter mais de uma monitoria de modernismo, tá? Então se liguem aí, porque é um dos assuntos, como a gente está mais próximo da literatura contemporânea aqui, que a gente já está no século XX e tal, então a gente já está nesse conceito de moderno, tá? A gente chama isso de pré-modernismo, mas a gente não considera como se fosse uma escola literária, mas um movimento de transição para o modernismo, entende? Então, eu quero que vocês tenham atenção a isso, porque tem alguns autores assim que são bem marcantes aqui nessa época, tá bom? Vamos lá, vamos começar.
O pré-modernismo começou passando pelo processo de urbanização e da Guerra de Canudos, tá? A gente estava aí nesse processo aí das revoluções no Brasil, porque a gente já teve a nossa proclamação da República, teve todos os movimentos para que a República, para que nós nos tornássemos república, né? Então, a gente já passou pelo primeiro período da República Velha, enfim, certo? Parnasianismo a gente já viu, já teve a monitoria de parnasianismo, acho que foi umas 2 semanas atrás, eu acho, Júlia. A gente viu o parnasianismo, aí a gente viu o simbolismo, e agora a gente está vendo o pré-modernismo, porque a gente vai ver modernismo e depois o modernismo vai ser dividido em fases, como eu falei para vocês, porque teve várias fases, né? E teve os autores de poesia, vão ter os autores de poesia, os autores de prosa, então vai estar tudo separadinho aí para vocês entenderem melhor. Ok? Certo? Então, vamos lá. Lembrando que, para mostrar o Brasil real, né, por uma crítica social, então, os escritores vão voltar muito para essa questão da crítica social. Então, o pré-modernismo, como eu falei para vocês, ele não se trata de um movimento literário, mas sim um período de transição. Está escrito aqui, que eu coloquei aqui para vocês, né, um movimento de transição. Por quê? Porque ele vai converter os modelos do século XIX, né? Então, ele vai pegar muitos modelos do século XIX, do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo. Então, a gente vai ver toda essa estruturação assim, de elementos dentro de elementos do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo dentro desse período de transição que foi o pré-modernismo, tá bom? Então, a gente vai ver tudo isso estruturado aqui nesse período de transição do pré-modernismo, tá bom? Qualquer coisa, coloquem dúvidas aí nos comentários, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida já, porque já faz um tempinho que que esse assunto foi dado com vocês, né? Que foi antes de vocês terem essa semana especial de julho, né? Então, nós vamos ter essa revisão aí mais reforçada, tá bom? Então, no contexto histórico, como eu falei para vocês, teve a parte do nosso processo de industrialização, né? Industrialização e urbanização, tá? Então, a gente estava nesse período aqui de uma industrialização e urbanização tardia, tá? Então, foi aqui que estava começando a construir as cidades, passando pela questão das ferrovias, das rodovias. Então, estava todo tendo esse processo aí das cidades se tornando grandes, né? Movimentadas, como a gente conhece hoje em dia, ok? Vamos lá. O contexto histórico, como falei para vocês, tivemos a proclamação da República. A Guerra de Canudos é bem interessante, porque vai ter uma obra que vai ser inspirada na Guerra de Canudos, tá bom? Que a gente vai falar dela, que é Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho dele. Mas é mais ou menos o que a gente vai ver aí nesses períodos aí dos escritores, tá bom? Não tem tantos escritores, tá bom? Só para ressaltar aí para vocês não precisam decorar nome de tantos escritores, não tem tantas obras assim e tal. Então, a gente parou em pré-modernismo, isso mesmo, pararam em pré-modernismo. E também vocês tiveram aula de vanguardas europeias, não foi isso? Então, nossa próxima monitoria vai ser de vanguardas europeias, aí para vocês não ficarem perdidos aí no cronograma, tá bom, gente? Então, vamos lá. O cenário econômico do Brasil mudou muito, porque as famílias dos campos continuam dependentes dos grandes latifundiários, né? Porque teve antes da proclamação da República, nós tivemos a abolição dos escravos, né? Então, muitos escravos não tinham para onde ir. Então, acabavam ficando dependentes dos seus patrões, enfim, para ficar lá. Me deu um pedaço de terra para eu continuar morando, enfim. Então, para eu continuar morando e vivendo e plantando lá para poder me alimentar, né, no caso. Então, a gente vê muito isso nesse cenário aqui do pré-modernismo, né, que foi um período, como eu falei para vocês, foi um período de transição não muito extenso, não muito longo, mas foi o que aconteceu. Esse da fotinho, tá, esqueci de falar, Marechal Deodoro, né, que foi o que proclamou a nossa república, tá? Foi um militar, enfim, que proclamou a nossa república, né? Tivemos o ciclo no Nordeste, tivemos a Guerra de Canudos, como eu falei para vocês, e no Norte começou o ciclo da borracha, né? A borracha começou a ser comercializada aí, começamos ao ciclo da borracha para exportar, e a economia foi sendo sustentada também por isso, né? A gente estava nessa política do café com leite antes, né? Tivemos o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, né? Tivemos vários ciclos de produtos agrícolas, né? No caso, né? Da parte de agricultura, certo? Aí vamos para as características. Tivemos a ruptura do academicismo,
a ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, né, que é aquela linguagem mais da questão estética, né, a questão mais dos sonetos, então tivemos uma quebra disso, né, dessa questão mais estética, da perfeição, enfim. Para Plínio Salgado depois, se não me engano, isso mesmo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Essa parte aqui a parte de Canudos tem a relação com Plínio Salgado, sim. Quem foi que falou aí? Acho que foi Ludmila. Isso. Tem relação também. Que é um personagem da Guerra de Canudos, no caso, né? Mas, no caso, como eu falei para vocês, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a obra de Euclides da Cunha, que é Os Sertões, foi inspirado nesse evento da Guerra de Canudos, tá bom? Eu vou dar uma explicadinha para vocês quando chegar um pouquinho mais para frente aí da nossa monitoria, tá bom? Certo? Deu para tirar o print aí, deu para arrumar aí bonitinho, né? Qualquer coisa, vocês anotem as dúvidas de vocês e coloquem aí nos comentários, tá, gente? Que depois, no final, a gente pode responder depois. A linguagem coloquial e simples, né? Passou a ser mais coloquial e simples, então não tem mais aquele adorno, perdão, das palavras mais difíceis, enfim, certo? O regionalismo e o nacionalismo começam a ficar bem forte, tá? Por isso que eu coloquei aqui em destaque, tá? Essa característica, porque acaba ficando bem forte por conta das obras que vão ser tratadas aí, e também como a gente vai chegar na parte do nacionalismo, no regionalismo e o nacionalismo, vão ser características que vão perdurar até o modernismo, tá bom? Principalmente o nacionalismo na primeira fase e o regionalismo na segunda. Quando a gente for ver um pouquinho essas características, a gente vai estar reforçando isso para vocês, tá? Esses conceitos de amar ser do Brasil, de amar as características do povo mesmo, da terra, a imagem do caipira mesmo, do matuto, sabe? Não sei explicar muito bem para vocês, assim, essa imagem que a gente tem do homem trabalhador e forte, sabe? Que planta a própria comida, entende o que eu quero dizer? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vocês vão entender melhor, tá bom? A marginalidade dos personagens, que é isso que eu estava comentando com vocês, né? O sertanejo, o caipira e o mulato. Principalmente o caipira e mulato a gente vai ver muito em Euclides da Cunha e em obras de Monteiro Lobato, né? A gente vai falar um pouquinho dele. Ele fez parte desse período aqui do pré-modernismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso, Chico Bento. É meio Chico Bento. O Chico Bento é a versão moderna, né? Que foi a visão de Maurício de Souza, do personagem caipira, né? Do brasileiro caipira, né? Desse moço rural, né? De menino da roça, né? Temas históricos, né, políticos e econômicos, então a gente vai ver isso também nas obras também, tá? Então essa crítica mais voltada para o social, para o econômico, porque a gente estava passando nesse processo de uma economia mais abalada, digamos assim, porque nós estávamos sendo sustentados há 200 anos, basicamente mais de 200 anos, pelo trabalho escravo. Então mudar isso, de reverter isso, né, de deixar e virar uma república para ter trabalhadores livres, não ter mais trabalho escravo, é uma mudança bem drástica, digamos assim. Principalmente para o bolso, né, de algumas pessoas, né? Então, vocês vão entender isso ao longo da monitoria. Os autores, né, os autores principais são esses daqui. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles, trouxe obras de cada um deles. Augusto dos Anjos é da poesia, tá? Ele é o único poeta aqui desse período. E os outros são da prosa, tá? Eles são da prosa. Eles vão escrever narrações, vão escrever textos narrativos, enfim. Então, a gente vai ter toda essa estruturação aí dentro desses autores, tá? Eu acho que, não sei se vocês conheciam todos, ou já ouviram falar de todos, tá? Mas eu acho que eles são bem conhecidos aí nessa fase aí do pré-modernismo. Como eu falei para vocês, não são muitos, né? Não são muitos autores. Dentre desses, o que mais probabilidade de aparecer na nossa prova de linguagem do Enem é Euclides da Cunha, por causa dos Sertões, né? Então pode ter algum trecho do livro dele, Os Sertões, que é um livro bem conhecido. Não sei se alguém já leu, já tentou ler. Eu acho que tem a versão dele em quadrinhos, se eu não me engano. Não lembro, mas eu acho que deve ter. Tenho quase certeza. E Lima Barreto também pode aparecer por causa de alguns contos dele, tá? E por causa de Triste Fim de Policarpo Quaresma, se eu não me engano, também
Tá um pouquinho falando aí dele, dessas obras aí dele, que ele tem muitos contos também interessantes que falam de um viés mais político e social. Tem uma crítica mais social e política. Ok? Existe exemplo de estágio. É quase trabalho de escravo de estágio, né? Aqui, vamos lá. Esse daqui é o Euclides da Cunha, tá? Ele foi escritor, poeta, jornalista. Ele ocupou a cadeira 7, né, na Academia Brasileira de Letras, né? Geógrafo e engenheiro. E ele publicou o livro Os Sertões, como eu falei para vocês. É considerada a obra regionalista mais conhecida aí, da nossa literatura, porque ele divide e ele se inspira na Guerra de Canudos, né, como eu falei para vocês. Então, ele se divide em 3 partes, tá? Eu não lembro necessariamente a ordem, tá, gente? Mas eu vou falar as partes para vocês, porque aí vocês vão entender como é que é a estruturação da obra, tá? Que é a luta. Pera, deixa eu colocar aqui para ver. Deixa eu colocar certo, que a luta é a última, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá nessa ordem. Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza, tá? Vem a luta é a última, tem a terra, que ele vai falar dessa questão territorial, e tem o homem, que é quem vai disputar essa guerra, enfim. Aí, se eu não me engano, é a terra, o homem e a luta. Essa ordem aí da obra, tá? Ela é dividida em 3 partes. E nessa obra, que é Os Sertões, eu trouxe para vocês essa capinha aqui, mais antiga, tá? Mas tem outras versões, como eu falei para vocês, se eu não me engano, tem em quadrinhos. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza. Ó, quem leu já sabe, já conhece mais ou menos. Não sei se gostou ou não gostou, comenta aí. Quem leu, A Terra, o Homem e a Luta. Isso, é A Terra, o Homem e a Luta. É estruturada nessas partes e vem falando inspirado na Guerra de Canudos, como eu falei para vocês, que foi uma guerra de invasão, enfim. Plínio Salgado é um dos personagens. Não necessariamente vai ter um personagem chamado Plínio Salgado. Não tem um personagem chamado Plínio Salgado na obra, não, mas é inspirado das ações que aconteceram na Guerra de Canudos, tá bom? Então, é mais ou menos isso que tem lá nos Sertões. É a obra principal dele, a mais conhecida, como eu falei para vocês. E tem esses traços regionalistas para falar da terra, de valorização da nossa terra, da nossa região, ok? Aí vamos para Monteiro Lobato, que é bem conhecido aí de vocês, talvez. E ele foi o pioneiro da literatura infanto-juvenil, esse moço aqui. Esse daqui é o Jeca Tatu, tá? Que é o personagem dele. O personagem dele do livro Urubês, tá? Que é um livro... Não chega a ser um livro muito extenso, tá? Mas ele fala desse personagem Jeca Tatu, por isso que o nome é Jeca, para falar dessa visão do matuto, do cara da roça, enfim. Ele vai trazer isso... não vamos tirar o mérito dele, tá? Não vamos tirar o mérito de Monteiro Lobato, mas eu não sei se vocês conhecem a fama de Monteiro Lobato, né? Que ele era racista. Pelo fato dele ser filho, né? Os pais dele eram donos de escravos, tá? Então, ele teve contato aí com as pessoas negras de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, se vocês verem aí falas preconceituosas de senhor Monteiro Lobato, não se abalem, tá? Vocês podem ter aí, criar um certo ranço dele, mas assim, a gente vai levando aí como uma curiosidade dele, tá? Do que ele era, de como ele era, tá? Mas não podemos tirar o mérito dele, da criação dele do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que ele é pioneiro da literatura infantil e juvenil, então crianças, jovens puderam ler por conta dele, né? Até porque ele mesmo, pelo fato dele ser jornalista, tá? Uma curiosidade interessante, ele mesmo publicou os próprios livros, as próprias obras. Algumas obras ele conseguiu, ele mesmo publicar, ele mesmo investir, tá? Chamaram ele, tá? Não sei se vocês sabem dessa fofoca, tá? Amarelão, explicando, então, pra quem não sabe, tá, dessa fofoca, mas eu vou contar essa fofoca aqui pra vocês, ele foi chamado para ser um dos investidores da Semana de Arte Moderna. Lembra daquele momento da Semana de Arte Moderna que teve? Que foi nesse período aqui do pré-modernismo, foi para mostrar que nós somos brasileiros que fazemos arte moderna e tal, onde Tarsila do Amaral expôs o Abapuru, tivemos Mário de Andrade falando um pouquinho. A gente vai ver na primeira fase do modernismo, Mário de Andrade fazendo Macunaíma, né, que é aquele personagem, o índio malandro, preguiçoso, que foi uma das obras-primas da imagem do brasileiro, que tem sempre o jeitinho brasileiro, né, a famosa expressão jeitinho brasileiro veio por conta de Macunaíma, né, que é a obra de Mário de Andrade. Então, a gente vai ver tudo isso aqui nessa
nesse movimento, né, da Semana de Arte Moderna, então ele foi chamado para investir. Só que como ele valorizava tanto o Brasil, ele não queria investir nesse momento da arte moderna, porque era inspirado nas vanguardas europeias, enfim, então ele não quis investir. Tá? Ele foi convidado para investir, mas ele não quis investir, tá? É uma fofoca aí de vocês, se vocês quiserem saber aí da curiosidade dele. E eu trouxe para vocês um trecho de um conto dele chamado Negrinha, para vocês verem que ele falava mesmo de uma maneira racista mesmo em alguns contos dele. Ele não teve só a questão das obras voltadas para criança. Todo mundo pensa nele como, ele só escreveu para criança. Ele não só escreveu para criança, mas também escreveu para adulto, tá? Então eu trouxe para vocês um trecho desse conto, o conto Negrinha. Ele não é um conto muito grande, tá, gente? Eu acho que ele tem umas 5 páginas, eu acho. Não lembro muito bem a quantidade de páginas, mas eu acho que ele não é tão grande. Mas vocês vão ver aí como ele tinha um teor racista aí na escrita dele, tá bom? Outro detalhe que eu vou trazer para vocês depois, vou ler logo para vocês, depois eu vou contar para vocês aí um detalhe que eu trouxe para vocês sobre Monteiro Lobato também, ó. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta, não. Fusca, de tão preta que ela era, né? Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos de vida viveram pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteria e panos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, mimada pelos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo no céu. Enlatadas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebendo as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apocalípticas, esteio da religião e da moral, dizia o padre. Vejam só como ele deixava bem claro mesmo esse preconceito dele com as pessoas negras, né? Então, outro detalhe interessante que eu trouxe para vocês ele também tem um texto, na verdade é um livro não é tão grandezinho, que se chama O Presidente Negro, que é como se fosse uma profecia dele, que ele pensa de como seria se uma pessoa negra, né, se tornasse presidente dos Estados Unidos. Aí ele coloca assim o ano de 2200 e tanto, eu acho. Não lembro especificamente o ano, mas ele diz assim, era um ano muito distante e vai acontecer de uma pessoa negra virar presidente dos Estados Unidos e como seria terrível para a economia, para o mundo inteiro, ter um presidente negro nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que isso já aconteceu, né? Faz um tempo, né? Então, ele estaria revirando ao túmulo aí agora, se ele soubesse dessa informação, né? O Monteiro Lobato, né? E um detalhe, e uma coisa que um bônus extra que eu trouxe para vocês, ele era um escrotinho. Verdade. Eu tô mostrando pra vocês algo de Monteiro Lobato que vocês não conheciam, né? Talvez, não sei. Assim, não sei se vocês sabiam dessas questões dele, né? Mas eu trouxe pra vocês um bônus, tá? Deixei com vocês esse texto do Presidente Negro disponível lá. Eu pedi pra Samuel vai jogar lá pra vocês, lá na plataforma, tá? Ele vai jogar lá pra vocês o livro do Presidente Negro. Só pra vocês darem uma olhada mesmo no texto. Não necessariamente vocês precisam ler ele todo, tá, gente? Mas é só um bônus aí, um presentinho que eu trouxe pra vocês. Achei ele em PDF, completinho lá pra vocês abrirem e darem uma olhada nesse texto aí do Presidente Negro, tá? Certo? Ele era. Ele era bem preconceituoso, assim, bem preconceituoso. Até nas falas do sítio, né, quando ele vai falar de tia Anastácia, que é a cozinheira preta e tal, ele deixa umas falas, assim, bem pontuais. Tanto é que alguns críticos, né, literários comentam sobre isso, né, de adaptar para crianças, porque uma criança negra que vai ler falando de tia Anastácia, falando mal de tia Anastácia, dizendo que ela é negra, burra, preta, burra e ignorante e tal, de atualizar o drive hoje, isso. Aí quem quiser, né, quem tiver, por exemplo, tiver a oportunidade de ler, não é um texto muito grande, mas se tiver a curiosidade aí de ler, já deixei lá disponível para vocês na plataforma, tá? Eu achei o PDF dele completinho, do Presidente Negro, tá? Para vocês darem uma olhadinha. E essas críticas à Anita Mafaldi, a gente vai ver também, ele criticou bastante a Anita Mafaldi, que é a pintora lá, que fez parte da Semana de Arte Moderna, junto com Tarsila, né?
ele fala muito mal dela, né? Muito mal dela, porque diz que ela imita os europeus, enfim, tem um texto bem pesadinho. Não sei se alguém já chegou a ler essa crítica do jornal, né? Como eu disse para vocês, como ele era jornalista, ele tinha facilidade de publicar, né? Então, ele mesmo acabou investindo nas próprias publicações, né? Ele mesmo foi para publicar trechos do sítio e tal, o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mesmo investiu nele mesmo, né? Digamos assim. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, só para vocês se refletirem, né? Isso aqui também cabe muito para repertório de redação, né? Se vocês quiserem usar aí, né? Dizer que ele tinha falas racistas, dependendo do tema da redação, dá para usar ele como repertório também, né? Se vocês quiserem jogar aí, certo? E temos aqui Lima Barreto, que eu tinha comentado já com vocês, né? Que ele escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro aqui é bem interessante porque ele tem essa pegada da valorização do sentimento nacionalista mesmo, tá? Ele chega a ser até um pouco cômico, o final é meio inusitado, mas assim, não é um texto ruim de ler, também não é um texto muito grande, tá? Eu acho que ele tem fácil disponível, não sei se ele está disponível no Mac Livros, tá, gente? Depois dê uma olhada aí, porque talvez ele esteja, porque ele é um clássico da literatura, tá? Eu acho que deve estar ele, o Curtiço, alguns clássicos da literatura estão disponíveis aí no Mac Livros, tá? Se vocês tiverem acesso aí, quem conseguiu pedir emprestado e tal. Se o tema for sobre racismo, dá pra usar. Legal aí o Monteiro Lobato, tá? As falas dele, ou até esse conto mesmo que eu trouxe pra vocês, o Negrinha, dá pra usar. Ele usa a linguagem coloquial, então ele tem um terror bem satírico e humorístico, como eu falei pra vocês. Ele é negro, né? Então é um dos primeiros escritores negros também, junto com Cruz de Souza, né? Que a gente já falou dele, Cruz de Souza, lá na nossa monitoria de simbolismo. Então, ele também vem com essa pegada aqui mais crítica. E esse conto aqui também é bem legal, tá? Esse conto aqui no Minha Ninfa é bem legal porque ele fala do discurso que um político vai fazer e quem ajuda a fazer o discurso é a esposa. E tem todo um teor assim de cômico, porque ninguém espera que quem vai fazer o discurso é a esposa. Então é bem legal aí para vocês darem uma lida também. Também não é muito grande esse conto no Minha Ninfa. É bem legal também, dá para vocês darem uma sacada aí, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Eu acho que ele está disponível, tá na internet, ele completinho, tá? Acho que ele tem umas 2, 3 páginas, se não me engano. Acho que umas 3, 4 páginas, se não me engano. Não é muito grande não, tá? Ele é bem legal, bem divertido de ler, tá? Se vocês tiverem a oportunidade aí, depois deixem nos comentários aí na próxima monitoria, se vocês conseguiram ter acesso a algum desses. Qualquer coisa eu trago mais algum material extra para vocês, tá? Para jogar lá na plataforma, tá bom? E finalizando com Augusto dos Anjos, que ele teve um livro só publicado, que foi um livro de poemas, tá? Como eu disse para vocês, que foi o livro Eu, tá? Que é uma seleta de poemas dele. E ele é considerado o poeta da morte, né? Ficou conhecido como poeta da morte. Ele levou esse apelido, tá? De poeta da morte, porque os textos dele têm um vocabulário grotesco, ele tinha uma obsessão muito grande pela morte, por cadáveres, enfim, uma coisa bem fúnebre mesmo, assim, o vocabulário de Augusto dos Anjos, tá? Então, ele foi criado pelo pai envolto em uma biblioteca, né? Porque ele foi criado em uma biblioteca, né? Querendo ou não, ele tinha acesso, né? Então, quem tinha acesso a livros, tá? Um detalhe interessante sobre os escritores, tá, gente? A maioria deles, eles tinham um poder aquisitivo grande, porque eles ter acesso a livro, hoje em dia, parece muito fácil e tal, mas nem todo mundo tem acesso ao livro físico, né? Tanto é que a gente tem agora as plataformas digitais que nos ajudam a ter acesso ao livro, de que nós conseguimos livros em PDF. Eu sei que muita gente não gosta de ler em PDF, não tem. Ter a experiência do livro físico é bem melhor, eu entendo isso, eu sei como é. Mas, assim, vocês terem a oportunidade, não. Antigamente não tinha esse acesso. Então, as pessoas que tinham acesso a livros, que conseguiam ler, que tinham uma formação melhor, poderiam ter essa liberdade de poder criar, de poder se tornar escritores famosos, de poder se tornarem poetas famosos, enfim. Então, como ele tinha essa obsessão pela morte, então ele ficou conhecido como Poema da Morte. Ele só publicou um livro, que foi em 1912, né? Chamado Eu, que foi uma seleta de poemas, tá? Uma seleta de poemas dele, tá? Só foi o único livro que ele publicou aí no período do pré-modernismo, ok? Mas nem sempre é bom de ler. Muita gente gosta mais dos físicos, eu entendo. Eu sei como é, gente, eu entendo. A Psicologia de um Vencido, esse daqui é um dos poemas dele, tá? Tem uma questão desse poema, até eu trouxe para vocês uma questão desse poema especificamente, porque ele vai falar
de umas imagens bem interessantes, né? Então, vocês podem perceber que vai ter uma ligação com o simbolismo. Lembra que eu comentei com vocês que uma das características do pré-modernismo é trazer características e traços das escolas anteriores, né? Do simbolismo, do naturalismo, do realismo. Então, a gente vai ver isso nesse poema aqui, a gente vai ver alguns traços do simbolismo, tá? Vocês vão perceber aqui, ó. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da minha infância, desde a origem da minha infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, tem a ver com doença, né? Este ambiente me causa repugnância, sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que é o sangue podre das carnificinas, ó, tá vendo? Verme, carnificina. Come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Viram que a gente tem umas imagens aqui, né? A gente consegue estruturar bastante essa questão de ligação da morte, de ser grotesco, enfim, né? Uma coisa bem mais fúnebre mesmo, que a gente consegue ver aí dentro da poesia de Augusto dos Anjos, tá? Não sei se vocês conheciam. Isso, deixa o like pra mim, tá, gente? Muito obrigada. E vamos para as questões. Aí eu trouxe para vocês as questões, tá? Como eu falei para vocês, eu só trouxe esse poema aqui de Augusto dos Anjos, mas ele tem outros, tá? E uma das questões vai ser desse poema mesmo, tá? Então a gente vai analisar ele melhor, como vocês vão ver na questão, tá? São 6 questões, aí acho que são 3 são do Enem e as outras 3 são de vestibulares mais antigos, porque eles falam mais das características dos autores, mas só para reforçar aí esse conteúdo com vocês, ok? Não deixem de colocar aí nos comentários depois quantas vocês acertaram aí das questões, beleza? Vamos lá. São características do pré-modernismo, exceto, aí ele quer que não é a característica, né? Qual a característica que não é? Não faz parte do pré-modernismo, ok? É considerado na literatura pré-modernista tudo o que nas primeiras décadas do século XX problematiza a realidade social e cultural do Brasil. Ok? A busca por uma linguagem mais simples e coloquial é uma das preocupações dos escritores pré-modernistas, especialmente do escritor Lima Barreto, um dos seus principais representantes. O período pré-modernista foi marcado pela convivência entre várias tendências artísticas, ocasionando uma espécie de sincretismo cultural, que é uma mistura assim, de culturas e tal, como eu falei para vocês, né, das tendências artísticas que vieram anteriormente. Aqui não é, tá, gente? Ele quer a errada, tá, gente? Ele quer a errada. Ok? Ele quer a errada, não quer a certa, não. O pré-modernismo sobrepôs ao parnasianismo, escola literária vigente em meados do século XX, gozando de amplo prestígio entre as camadas mais cultas da sociedade. E aí? C ou D? O povo está em dúvida em C e D, então vamos eliminar essa e essa, né? Vamos lá, C ou D. Mas aqui, ó, mas ser uma convivência entre várias tendências, que é as tendências anteriores, né? Quando ele fala de tendências, é o que a gente viu lá, que eu tinha falado para vocês, né? As tendências anteriores. Então, se ele foi marcado pelas tendências anteriores, as escolas anteriores, então essa daqui está correta, né? Então, ficamos só com a letra D, né? Isso não é uma escola literária, exatamente. Então, ele não sobrepôs a escola do parnasianismo, que veio antes, né? Não é uma escola literária, como a gente falou antes, né? É o período de transição. Então, como é um período de transição, não pode ser... o pré-modernismo não quis bater de frente com o parnasianismo, né? Ele só quis transitar para o modernismo, né? Para o que conhecemos como modernismo, que a gente vai ver nas próximas monitorias, né? Acredito que acho que daqui a uns 2, 3 semanas a gente vê aí essa parte aí do modernismo já na parte de literatura com vocês, tá bom? Que é uma das partes que mais aparece no Enem, junto com literatura contemporânea, né? Apesar que a tendência do Enem é deixar de lado mais essa parte dos clássicos, né? Mas estão pegando muitos textos mais atuais, né? Estão focando mais em literatura contemporânea, né? Mas é interessante vocês verem toda a parte da literatura da linha do tempo, né? Para que vocês possam entender melhor como é que foi essa evolução da nossa literatura, tá bom? Então, letra D, ficamos com letra D, tá? Anotem aí. Segunda questão é um trecho de um livro aí de Lima Barreto, certo?
E vamos ver aqui o trecho e depois a gente vê a questão, tá bom? Irei morrer, quem sabe, naquela noite mesmo. E eu tinha ele feito de sua vida nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem. Ó, esse sentimento, ó, amá-la e querê-la muito bem, que é o sentimento de nacionalismo que a gente viu, né? No intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso e a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava, matando. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida, tudo, não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo, ó, tá vendo o sentimento, lhe absorvia e que por ele fizera a tolice de estudar inutilidade. Que lhe importava os rios, eram grandes, pois se fossem em que lhe contribuiria para a felicidade de saber o nome dos heróis do Brasil, em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de tupi, do folclore e das suas tentativas agrícolas. Restava disto tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma. Então, vê esse reforço aí do sentimento de nacionalismo que a gente vê aí no trecho da obra de Lima Barreto, tá bom? Se eu não me engano aqui, as obras desse autor, do autor do trecho, né, de Lima Barreto, foi um período literário chamado pré-modernismo. Ele já diz aqui que, na questão, que foi do pré-modernismo. Tal designação para este período se justifica porque o que se desenvolve aí? Desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias, engloba toda a produção literária que se fez antes do modernismo, engloba toda, antecipa a temática e formalmente as manifestações modernistas, se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro, prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do modernismo. E aí, o que vocês acham que é? Essa daqui não engloba antes, não engloba toda a produção, não, né? Então, a gente vai eliminar aí a letra B logo de cara, né? Isso. E aí, o que vocês acham que é? A, B, C, D ou é dessa aí? Ele já disse que é do pré-modernismo, né? A gente sabe que é do pré-modernismo porque o texto é de Lima Barreto. E a gente tem essa designação aí. Com o que esse sentimento de nacionalismo vem trazer o quê? Tem a irreverência, sim, na sua linguagem, mas assim, as conquistas de sua linguagem, as conquistas estilísticas no modernismo, mas não é uma conquista estilística, né? Porque o estilo do modernismo já vem... Pode ser influenciado, no caso é influenciado, mas não necessariamente vai ser irreverente em todos os aspectos, né? Ele é irreverente por ser Lima Barreto, entendeu? Então aí a gente já elimina aí a letra E ou letra D, né? No caso a letra E ou letra D, letra D se preocupa com o estudo das raças, mas ele não está estudando a raça necessariamente, ele não fala de raça aí. No texto, ele fala da questão do sentimento nacionalista. A gente elimina essa, né? Não tem essa questão da raça aí, não. E aí ficamos com A ou C. O que é que vocês acham? Letra C? Letra C, né? A maioria vai de C ou a maioria vai de A? Mas ela se liga às vanguardas europeias, esse nacionalismo? Não necessariamente, né? Essa questão das vanguardas europeias vem depois. Essa questão das vanguardas europeias vem no modernismo, tá, gente? Que a gente vai ver quando tiver a Semana de Arte Moderna. Lembrando que o pré-modernismo é um período de transição. Ele não é um movimento literário. Ele é um período de transição. Então, letra C, isso. Ele, antecipa, ó. Tá vendo? Porque, né? Pré, né? De antes. Pré significa antes. Então, ele está antecipando as temáticas que vão ser vistas no modernismo. Alguma temática, né? Que é essa questão do nacionalismo, do regionalismo. Ele está antecipando esses traços dessas temáticas que vão vir nas obras depois. Isso, C de código. Isso mesmo, C de código. Antecipa, né? Que é o que vem antes, né? Pré não significa antes, né? O prefixo significa antes. Então, a gente vê aí essa antecipação das manifestações modernistas, que é o que vai vir, né? O pré-modernismo é antes do moderno, é antes do conceito de moderno que vai ser instaurado no Brasil nas obras aí que vão ser vistas depois. Ok? Vamos lá.
Posso para a próxima, né? Posso para a próxima, né? Vamos lá, anotem aí, tá? Não deixem de anotar, não, tá? Aqui foi a questão que eu tinha comentado com vocês, que é do poema que eu tinha lido, né? De Augusto dos Anjos, Psicologia do Vencido. Aí a gente vai ler e vamos ver o que a questão vai pedir, tá? Se eu não me engano, essa questão de um Enem, mas é um Enem bem antigão, eu acho. Se eu não me engano, é um Enem lá para 2014, 2013, por aí. Enfim. Eita, errou, Gabriel. Gabriel errou. Mas depois vocês anotem aí que vocês acertaram ou não, tá? Essa foi um pouquinho capciosa, né? Essa segunda questão. Mas vamos lá. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e relutância, sofro desde a epigênese da infância, a influência amada nos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Então, vamos ver aí o que ele vai pedir do mesmo poema que eu tinha lido para vocês. Ó. A poesia de Augusto dos Anjos, ele já diz, né? Revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Ele já diz, ó, literatura de transição. Com relação à poética e à abordagem temática, que é a questão da morte e tal, presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como o quê? A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e vocabulário, retificando, além do cetismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. O empenho de um meio lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como monstro de escuridão e relutância e influência má nos signos do zodíaco. A seleção, que é a escolha, né? Seleção e escolha aqui. Escolha lexical, que é de palavras, emprestada ao cientificismo, como se vê em carbono e amoníaco, epigênese da infância, frialdade e ignorância, que restitui a visão naturalista do homem. Não necessariamente é uma visão naturalista, né? Mas tudo bem. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, disseminada pela invocação na expressividade poética e o desconcerto existencial. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. E aí, o que é que vocês acham que é? Essa daqui, a gente já tinha comentado, eu já tinha comentado com vocês que tinha traços do simbolismo, enfim, né, que ele vai trazer essas características aí do simbolismo e do parnasianismo por ser uma estruturação de soneto, né? Que aqui fala que é uma estruturação de soneto, ó, mas é por causa dos versos metrificados e das rimas, não necessariamente. Então tem esse ceptismo, mas não é tão visto, é mais voltado para a morte, né? Mais a questão da morte. Então, o que é que vocês acham que é? Letra D? Alguém vai dizer? Manutenção de elementos formais, isso, vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, que a gente já tinha comentado com vocês. Eu tinha comentado com vocês quando eu tinha lido o poema, né? Que trazia traços do simbolismo e do parnasianismo, né? Esse poema. Expressividade poética e desconcerto existencial, né? Que é o desconcerto pelo fato dele estar morto, dele sentir a morte como uma carne fina e tal, de vermes e tal, né? Uma coisa bem fúnebre, né? Que a gente vê aí. Então, e aí? Letra B? Letra D. Isso, letra D. Vai de D. Isso. O pessoal vai de D na terceira questão, não é isso? Letra D, letra D. Muito bem. Letra D. Ficamos letra D mesmo, tá, gente? Ficamos letra D. D de dado. Certo? Vamos para a quarta agora? Aí, aqui já é mais uma questão mais específica do próprio autor, tá bom? A obra de Lima Barreto, escritor pré-modernista, é marcada pela análise e descrição da vida aonde? No sertão do Brasil, retratando acerca os conflitos ocasionados pela disputa de terras. Esse daqui é Euclides da Cunha, que a gente viu lá, que é Guerra de Canudos, né? Nos grandes centros urbanos, retratando os subúrbios, os quais eram até então ignorados pela elite cultural brasileira, dos trabalhadores dos cafezais do interior de São Paulo, mais precisamente da região do Vale do Paranaíba, não, porque ele não era de São Paulo, né? Não era paulista. Se eu não me engano, o Lima Barreto não era paulista, não. Da elite carioca, sobretudo dos artistas vanguardistas, como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, e da cultura do Rio Grande do Sul, na região dos Pampas. E aí?
Aqui a gente tinha que saber um pouquinho de onde Lima Barreto era, mas assim, de como a escrita dele se posicionava, né? Ele falava muito nas cidades, então ele falava muito dessa questão política e econômica. Então, aqui a gente não vê essa questão de cultura do Rio Grande do Sul nos textos dele, né? Porque ele não era de lá. Então a gente vê como? Letra B de bola? De bola, né? B de bola. Vai todo mundo de B de bola? D de deixar rolar que eu nem vem. É, deixar rolar que eu nem vem, verdade. Vai todo mundo de letra B, né? Isso. Ana e tu também vai de letra B. Tainara vai de letra B. É Agatha? Agatha, Gabriel também, letra B, isso mesmo. Dos centros urbanos, né? Porque ele foca muito nisso, né? Que eu tinha comentado para vocês que eu escrevi alguns contos e alguns livros específicos, né? Como foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma é bem interessante porque, além dele ser, ele não é um livro tão longo, tão curto, mas ele fala muito dessa valorização. Ele se passa num centro urbano, não tão desenvolvido, mas num centro urbano. Não lembro especificamente qual é o centro urbano, tá, gente? Mas ele passa num centro urbano e ele fala dessa questão voltada para essa valorização dessa independência política que o Brasil está vivendo, entendeu? Então, ele vai falar muito desse sentimento de gostar, de se tornar brasileiro, de ter esse sentimento pela pátria, né? Então, ele vai fazer muito isso no livro todo, tá? E vai valorizar aí a nossa pátria, ter esse patriotismo, né? É uma ligação, né, de nacionalismo com patriotismo aí que a gente vê, ok? Mas ficamos com letra B mesmo, tá? Letra B mesmo, B de bola. Anotem aí o gabarito para depois vocês me dizerem quantas vocês acertaram. Essa daqui é bem fácil, tá? Crítico feroz do modernismo, grande incentivador da disseminação da cultura, defensor dos valores e riquezas nacionais, conhecido particularmente pela sua grande obra infantil. Obra infantil, em que se destacam os personagens do Sítio de Pica-Pau Amarelo. O nome do autor é qual? Qual é o nome do autor? Esse daqui foi dado de graça, né? Eram subúrbios cariocas. Isso, se eu não me engano, ele era carioca. Se eu não me engano, ele era do Rio de Janeiro. Não lembro, mas eu acho que ele era do Rio de Janeiro. E aí, gente? Letra C, né? Essa daí foi de graça, né? Óbvio. Letra C. Senhor Monteiro Lobato, né? Senhor Monteiro Lobato, né? Mário de Andrade já é da primeira fase, tá? Do modernismo, tá? A gente vai falar um pouquinho dele quando a gente for falar da primeira fase do modernismo, tá? Guardem esse nome, que ele é bem importante, tá? Ele é um nome bem importante na literatura, tá? Esse moço aqui. José Lins do Rego já é do modernismo também, mas ele é já da fase da segunda fase, se eu não me engano. E ele se destaca também por essa questão regional, tá? Tanto o Mário de Andrade quanto o José Lins do Rego, ele tem essa pegada mais regional também, tá? E Lima Barreto é do pré-modernismo, mas não foi quem escreveu, né, o personagem do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Quando a gente fala de Sítio Pica-Pau Amarelo, a gente já lembra automaticamente de Monteiro Lobato, né? Isso. Aí vamos para a nossa última questão. Alguém ficou com alguma dúvida até aí, gente? Se eu corri muito aí com o conteúdo, me avisem aí, para vocês não se ficarem aí prejudicados ou acharem que foi muito rápido aí a exposição da monitoria, tá bom? Nossa última questão, vamos lá pra gente encerrar, né? Porque eu já passei um pouquinho do horário, né? Mas acabei chegando um pouquinho tarde, por isso que eu tô passando aí um pouquinho do horário com vocês, tá? Não me abandonem aí, não, tá? Já tá acabando. Nas 2 primeiras décadas do nosso século, né, que é o século XX, do século XX para o XXI, né, mas a gente está no século XX ainda, as obras de Euclides da Cunha e Mário e Lima Barreto, tão diferentes entre si, tem como elemento comum, né, tem esse elemento comum do regionalismo, né, que a gente vai ver aí. A intenção de retratar o Brasil de modo otimista, não é otimista, né? A adoção da linguagem coloquial das camadas populares do sertão, a expressão de aspectos até então negligenciados da realidade brasileira, a prática de um experimentalismo linguístico radical e o estilo conservador do antigo regionalismo romântico. Não, né? E aí, letra C, né? Expressões de aspectos até então negligenciados, isso. De aspectos e de personagens, né? Que a gente viu aí falando dos personagens também, como eu falei para vocês, na imagem do caipira, do mulato, do matuto, sendo visto e valorizado aqui nesse movimento literário que é o pré-modernismo, tá bom, gente? Me digam aí quantas vocês acertaram, quero saber. Vamos dar uma revisada aqui no gabarito, só reforçando aqui, o primeiro ficou letra D, o segundo letra C, o terceiro letra D, o quarto letra B, o quinto letra C e o sexto também ficou letra C, isso mesmo, não é isso?
Estamos aqui, nosso gabarito. Me digam aí quantas vezes acertaram. 4 de 6. Muito bem. Como é um movimento de transição, tá, gente? Talvez não seja questão certa na prova de vocês de linguagem, mas é importante vocês conhecerem e saber esses autores, porque aí vocês não se confundem aí na hora de responder as questões. Talvez possa aparecer um trecho assim. Sabe aquelas questões de relação de texto, por exemplo? Aí a gente pode ter um texto mais atual agora de 2015, 2018, é um texto assim voltado para o regionalismo e comparando-se com um texto de Euclides da Cunha lá de Os Sertões, por exemplo, para trazer essa questão aí da temática regional e nacionalista e trazer uma relação de texto, tá? Pode ser que não seja só o texto do pré-modernismo, tá? Pode ser que tenha um texto mais atual, fazendo essa relação que o Enem gosta de trazer aí, que vocês conhecem, tá bom? 6 de 6. Ah, que bom que vocês acertaram, tá, gente? Ainda bem. Então, mais tarde vocês vão ter aula com Bruna também, tá? Semana que vem a gente volta na nossa monitoria de linguagens com o assunto de vanguardas europeias, porque foi os 2 últimos assuntos que vocês viram, né, nas aulas anteriores. Então, aí, qualquer dúvida, vocês deixem aí nos nossos comentários pra gente responder. Não deixem de falar conosco nas nossas redes sociais, certo? E tirar as possíveis dúvidas, tá? Deem uma olhada aí, não se esqueçam, tá? Eu vou perguntar a vocês se vocês olharam e conseguiram abrir direitinho o PDF, que Samuel vai jogar lá pra vocês na plataforma do Presidente Negro, pra ver se vocês conseguiram ler, se tá legal ou não, pra vocês darem uma olhadinha aí pra vocês verem. De curiosidade mesmo, tá? Não precisa necessariamente ler o texto todo, tá? O texto é um pouquinho grande, tem umas 100 páginas, eu acho, se não me engano. Mas, assim, só pra ficar aí de reforço aí pra vocês, tá aí no Drive aí, ó. Deixou aí. Obrigada aí. Tá aí no Drive pra vocês abrirem aí bonitinho e verem aí se vocês conseguem acessar aí o PDF, tá bom? Então, aí, a gente se vê na próxima monitoria, gente. Muito obrigada por ter ficado até agora, tá? De nada. Obrigada pela interação de vocês e a gente se vê na próxima monitoria. Tchau, tchau. Você está preparado para embarcar em sua jornada para o sucesso? No decorrer da caminhada, é normal se sentir confuso e muitas vezes até perdido, mas através da inovação e de uma educação empreendedora, você pode desenvolver suas competências, atingir suas metas e transformar sua vida. O Sebrae Mais Acelere pode te ajudar a ir mais rápido rumo aos seus objetivos. Te convidamos a pisar no acelerador junto com a gente e ir cada vez mais longe, acelerando fora da curva. Acesse o QR Code e dê um play no seu futuro.